Você já imaginou limpar o chão de uma casa brilhante e depois, ao chegar em casa, deitar exatamente sobre o mesmo chão frio, ao lado do seu filho? É difícil imaginar, mas para Dona Rosa, essa era a rotina. Ela limpava o chão dos outros todos os dias e dormia nele todas as noites. A vida dela era feita de silêncio, de passos leves e sonhos interrompidos. O que ninguém imaginava é que, por trás do uniforme simples e do sorriso cansado, havia uma mulher lutando em segredo contra algo muito maior do que a pobreza, o esquecimento. Quando a patroa dela, uma empresária conhecida, acostumada a resolver tudo com planilhas e reuniões, descobriu o que acontecia depois que Rosa saía do trabalho, o mundo dela virou do avesso. E talvez seja por isso que essa história mexe tanto com quem escuta. Porque, no fundo, todos nós sabemos, existe um abismo entre quem passa por necessidade e quem simplesmente escolhe não enxergar. Rosa acordava antes do sol, caminhava por ruas ainda vazias. O corpo doía, mas o coração mantinha um fio de esperança. O filho, de apenas 6 anos, a esperava na calçada da escola pública. O mesmo menino que mais tarde adormecia ao lado dela, num colchão fino colocado direto no chão de um quartinho úmido. Não havia cama, nem conforto, mas havia amor. Amor e o medo de ser descoberta. Porque para muita gente, pobreza ainda é vista como vergonha, e não como consequência. Na casa onde trabalhava, cada canto brilhava. O piso era lustrado, o perfume de limpeza se misturava ao cheiro de café caro. A empregadora, Laura, gostava das coisas impecáveis. Toalhas dobradas, copos alinhados, tudo em ordem. Mas naquele dia, algo estava fora do lugar. Os olhos de Rosa, vermelhos, fundos, carregados de um cansaço diferente. Laura percebeu, mas não perguntou. Às vezes o silêncio é o modo mais fácil de não se envolver. Até que o destino resolveu agir de um jeito curioso. Choveu forte naquela noite. O transporte parou, o bairro alagou, e Rosa ficou sem como voltar. Sem jeito, pediu para dormir na lavanderia da casa. Laura hesitou, depois concordou. Mas quando foi levar uma coberta, parou na porta e viu algo que não esperava. Um menino, encolhido no chão frio, dormindo sobre uma toalha de banho. Rosa o cobria com o próprio corpo, como se o amor pudesse virar cobertor. Naquele instante, algo se quebrou dentro de Laura. O que era apenas a faxineira ganhou nome, história, cheiro de sabão misturado com lágrima. Ela percebeu que aquela mulher que limpava o chão todos os dias, na verdade, estava sendo esmagada por ele todas as noites. E é aqui que a nossa história realmente começa, porque às vezes basta um olhar diferente para mudar o destino de 2 vidas. Você ficaria parado se visse alguém vivendo assim? Ou faria o que Laura fez depois? Ela não sabia ainda, mas aquele momento seria o início de uma transformação que ninguém poderia imaginar. Um encontro entre o privilégio e a necessidade, entre a culpa e a compaixão. Uma história sobre o poder de enxergar o outro e o impacto que um gesto pode ter quando nasce do coração certo. Se essa história já tocou algo dentro de você, fica. O que vem a seguir não é apenas sobre caridade. É sobre destino, amor e a coragem de mudar tudo. Laura passou a noite sem dormir. A imagem daquela mãe abraçada ao filho no chão não saía da sua cabeça. No dia seguinte, quando Rosa chegou para trabalhar, trazia o mesmo sorriso tímido de sempre, como se nada tivesse acontecido. Mas o olhar de Laura já não era mais o mesmo. Pela primeira vez ela enxergava além do uniforme. E foi nesse instante que algo simples, mas poderoso, começou a mudar. A distância entre as duas diminuiu. O coração de Laura se encheu de perguntas. Como alguém podia trabalhar tanto e ainda assim não ter onde dormir? Como uma mãe conseguia manter a esperança acesa, mesmo sem ter um colchão decente para o próprio filho? E talvez a maior de todas. Quantas rosas passam por nossas vidas sem que a gente perceba? Ela decidiu fazer o que muitos evitam: se aproximar. Sentou-se com Rosa durante o café. Ouviu suas histórias, suas perdas, suas lutas. Descobriu que a mulher que limpava seus espelhos, na verdade, refletia a força que ela mesma havia perdido há muito tempo.
E o que aconteceu depois? Bem, isso você vai ver nos próximos minutos. Mas antes de seguir, eu quero te pedir algo importante. Se essa história te tocou, se você já sentiu vontade de ajudar alguém e não soube por onde começar, deixa um comentário aqui embaixo. Conta pra gente o que passou na sua cabeça nesse momento. Pode ser uma frase simples, um "eu entendo", ou até o nome de alguém que te ensinou o que é amor de verdade. O espaço dos comentários é onde essa história continua. É onde o coração de cada pessoa se encontra com o da Rosa, com o da Laura e com o seu também. Esse canal existe para isso, para lembrar que ainda há bondade no mundo e que o amor mais transformador nasce do olhar atento, daquele gesto que parece pequeno, mas muda destinos inteiros. E cada vez que você comenta, curte ou compartilha, essa mensagem vai mais longe. Chega a alguém que talvez esteja precisando acreditar de novo. Então, se essa história fez você sentir algo, dá o seu like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim a gente segue juntos, história após história, lembrando que o bem ainda vence, mesmo quando o mundo parece esquecer disso. Porque no fim, o que fica não é o luxo da casa limpa, mas o chão onde alguém teve coragem de estender o amor. Maria chegava cedo. Antes mesmo que o sol iluminasse as janelas da cidade, ela já estava de pé, ajeitando o lenço no cabelo e conferindo se o uniforme ainda estava limpo. Era sempre o mesmo. Azul claro, já um pouco desbotado, mas passado com cuidado, como se aquele tecido simples fosse sua armadura diária. Ela caminhava pelas ruas ainda vazias, o ar frio cortando o rosto, o corpo cansado de noites mal dormidas. Tinha aprendido a sorrir mesmo quando a alma doía, porque a vida nunca lhe deu o luxo de parar. Quando chegava à casa da patroa, o mundo parecia outro. O portão alto, o cheiro de café caro, o piso brilhante, o silêncio confortável. Maria limpava cada canto com uma delicadeza que só quem entende de ausência consegue ter. Passava o pano como quem pede desculpas, lavava os pratos com a mesma atenção com que, em casa, lavava o copo com rachadura que o filho usava todos os dias. A diferença é que ali, o copo era de cristal, e ninguém imaginava o quanto ela sonhava em dar ao filho algo tão simples quanto um prato cheio e uma cama de verdade. O filho dela, Caio, tinha 6 anos e um sorriso que desafiava a tristeza. Era magrinho, curioso, e guardava como tesouro um carrinho de brinquedo todo remendado com fita adesiva. Maria dizia que aquele carrinho era resistente como eles dois. Quando voltava para casa depois de um dia inteiro de trabalho, ela encontrava o menino já dormindo, o corpo pequeno coberto por um lençol fino e o carrinho sempre ao lado, como se fosse um escudo contra o mundo. Ela se deitava ao lado dele, no colchão que ficava direto no chão frio do quarto. Às vezes o teto pingava quando chovia, e ela passava a noite acordada, torcendo para a água não alcançar o cantinho onde o filho dormia. Aquele colchão era o único lugar que ela podia chamar de lar. E ainda assim, toda vez que deitava, fazia uma oração. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de trabalho. Não havia revolta, só um tipo de fé que não se aprende. Se constrói dia após dia, entre a dor e a gratidão. No trabalho, Maria era o tipo de pessoa que todos gostavam, mas poucos realmente viam. Estava sempre ali, silenciosa, sorrindo, ouvindo mais do que falava. Tinha o dom de perceber as dores dos outros, mas ninguém percebia as dela. Quando a patroa Laura se atrasava para o trabalho, era Maria quem preparava o café. Quando o cachorro adoecia, era ela quem o levava ao veterinário. E quando algo quebrava, ela sempre dava um jeito de consertar. Ninguém sabia, mas Maria era especialista em remendar. Brinquedos, roupas, corações cansados. A vida dela era uma sequência de pequenos milagres invisíveis. Cada centavo contava. Às vezes, para garantir o leite do filho, ela deixava de almoçar. Dizia que já estava acostumada, mas o estômago vazio contava outra história. Ainda assim, todos os dias, ela passava batom cor-de-rosa antes de sair de casa. Era o jeito que encontrava de lembrar que ainda era mulher, e não apenas sobrevivente. Laura, por sua vez, via Maria como a funcionária perfeita.
Pontual, dedicada, discreta. Nunca reclamava, nunca faltava. Mas havia algo nos olhos dela que começava a chamar atenção. Uma mistura de cansaço e dignidade. Um brilho que, mesmo apagado, insistia em continuar ali. Era como se Maria carregasse uma força antiga, dessas que nascem quando o mundo vira as costas e a gente aprende a se erguer sozinho. Um dia, enquanto passava pano na sala, Maria olhou o retrato da família pendurado na parede. Todos sorrindo, vestidos com roupas caras, um cenário de perfeição. Ela ficou olhando por alguns segundos, imaginando como seria tirar uma foto assim, com o filho ao lado, em um sofá limpo, sem medo de molhar o chão. Suspirou e voltou ao trabalho. Mas foi nesse mesmo dia que Laura percebeu pela primeira vez o quão frágil era o sorriso de Maria. Ela havia derrubado acidentalmente um copo e ficou desesperada, pedindo desculpas como se tivesse cometido um crime. Não se preocupe, é só um copo, disse Laura, mas as mãos de Maria tremiam. O som do vidro quebrado a lembrava de tudo o que ela não podia quebrar. A esperança, o controle, a coragem de seguir. Às vezes, o mundo inteiro de alguém cabe num copo rachado. Naquela noite, Maria voltou para casa mais cansada do que o normal. Caio correu para abraçá-la, e ela o envolveu nos braços com a força de quem precisa se lembrar por que ainda aguenta. Ele mostrou um desenho, os dois de mãos dadas, com um sol enorme e colorido atrás. No canto do papel, ele escreveu com as letras tortas: "Eu e mamãe felizes para sempre." Maria sorriu, mas os olhos se encheram de lágrimas. Sabia que aquele "para sempre" dependia de continuar lutando todos os dias. Enquanto isso, Laura não conseguia dormir. A imagem de Maria segurando os cacos do copo, pedindo desculpas com medo, ficou ecoando na mente dela. Pela primeira vez, a mulher que tinha tudo percebeu que não conhecia nada sobre quem limpava sua casa. Não sabia onde ela morava, o que comia, nem com quem dormia. Era como se um véu tivesse sido rasgado, e o que estava por trás era um mundo que ela nunca quis ver. A vida tem um jeito curioso de nos colocar diante das verdades que evitamos. Às vezes é uma tempestade, às vezes é um copo quebrado. E naquela noite, Laura entendeu que a dor de Maria não era um caso isolado. Era o retrato de tantas mulheres invisíveis, tantas mães que trabalham em silêncio, cuidando das casas dos outros enquanto suas próprias casas desmoronam. No dia seguinte, algo começou a mudar dentro dela. E quando o destino cruzou de novo o caminho das duas, nenhuma das duas seria mais a mesma. Mas antes de seguir, eu quero saber, você já conheceu alguém como a Maria? Alguém que trabalha até o limite, mas ainda encontra um jeito de sorrir? Se sim, comenta aqui embaixo. Eu conheço uma Maria. Escreve também o que mais te tocou até agora. Pode ser uma palavra, uma lembrança, ou até um "eu entendo". Isso ajuda essa história a chegar a mais pessoas e talvez tocar alguém que esteja passando pela mesma luta. E se você quiser continuar caminhando comigo nessas histórias de vida reais, cheias de emoção, fé e reviravolta, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Mundos e Pessoas. Cada comentário seu é como uma chama acesa. É o jeito que a gente tem de dizer juntos: ninguém precisa dormir no chão para ser visto. Fica, porque o que vem a seguir vai te fazer olhar de outro jeito para tudo o que parece comum. Naquela manhã, o dia começou como qualquer outro. O barulho do despertador, o cheiro de café fresco, o som distante dos carros cruzando a avenida. Maria chegou cedo, como sempre. Cumprimentou os portões, as árvores da rua e até o cachorro que sempre latia quando ela passava. Havia aprendido a dar bom dia à vida, mesmo quando ela não respondia de volta. Laura, a patroa, saiu às pressas. Reunião importante, café apressado, salto batendo no piso brilhante. Deixou a bolsa sobre a mesa e foi embora com o mesmo ar de urgência que costumava ter todos os dias. O relógio marcava pouco mais de 9 da manhã, quando o acaso decidiu mudar o destino das duas. Laura percebeu no meio do caminho que havia esquecido a bolsa. Voltou irritada, acelerando o carro, pensando apenas nos documentos que estavam dentro.
Estacionou, subiu as escadas e girou a chave na porta. O som do trinco ecoou pela casa silenciosa. E foi nesse exato instante que tudo mudou. O que ela viu por alguns segundos não parecia real. Na sala, próximo à porta, estava o menino, o filho de Maria, dormindo no chão. Tinha o rostinho encostado sobre uma toalha dobrada, o corpo coberto com um lençol fino. O sol entrava pelas frestas da janela e iluminava os pequenos pés descalços dele, sujos de terra, e o carrinho remendado repousando ao lado. Maria estava ajoelhada, imóvel com os olhos congelados no susto, o balde ainda na mão, o pano escorrendo água. O silêncio era tão denso que dava para ouvir o bater apressado do coração das duas. Laura não sabia o que dizer. A mulher que ela via todos os dias, discreta, serena, aparentemente forte, agora estava ali, vulnerável, apavorada, tentando esconder o impossível. Maria tentou se explicar, a voz trêmula. Eu não tinha com quem deixar ele hoje, dona Laura. A vizinha faltou, e eu não podia faltar também. Ele só tá aqui dormindo, eu juro que não atrapalha. Mas o que mais doeu não foi a desculpa. Foi o medo nos olhos dela. O medo de perder o único sustento que tinha. Laura respirou fundo, olhou em volta, e por um momento sentiu vergonha. Vergonha por nunca ter perguntado nada, por nunca ter imaginado que aquela mulher, que mantinha sua casa impecável, não tinha nem um colchão digno para dormir com o filho. A cena ficou gravada na memória dela como uma fotografia impossível de apagar. O menino dormindo no chão, o brinquedo velho ao lado e Maria ajoelhada pedindo perdão por ser mãe. Pode deixar ele dormir, Maria, ela disse, num tom que ela mesma estranhou. Eu esqueci a bolsa. Só vim pegar. A voz saiu embargada, como se as palavras tivessem atravessado uma parede que nunca havia sido quebrada. Maria assentiu, os olhos marejados, e Laura se virou, mas demorou alguns segundos para conseguir dar o primeiro passo. Naquele momento, algo dentro dela começou a desmoronar. O mesmo chão que Maria limpava todos os dias agora parecia gritar uma verdade incômoda. Havia gente dormindo sobre ele. De volta ao carro, Laura chorou. Chorou em silêncio, envergonhada, como quem descobre que sempre viveu de olhos fechados. Pensou na própria infância, nos privilégios que nunca percebeu, no quarto confortável da filha, no colchão ortopédico que custava mais do que o salário de Maria. E a pergunta veio como um soco. Em que momento ela deixou de enxergar o outro como humano? Enquanto isso, dentro da casa, Maria segurava o filho no colo tentando acalmá-lo. O menino acordou assustado com o barulho da porta, e ela sussurrou: "Tá tudo bem, meu amor. A mamãe tá aqui." Mas dentro dela, nada estava bem. O medo agora vinha acompanhado de vergonha e culpa. Achava que seria demitida, que perderia tudo. E tudo, para ela, era pouco, mas era o que sustentava a vida do filho. Durante o resto do dia, o tempo pareceu arrastar. Laura não voltou mais. Maria limpava, mas o corpo tremia. Cada som da casa parecia um presságio. O coração batia como se cada segundo fosse o último ali dentro. À noite, quando chegou em casa, abraçou o filho por mais tempo que o habitual. O colchão estava frio, mas o calor do abraço bastava. "Um dia, a gente vai ter uma cama de verdade", ela disse baixinho, sem saber que o destino já estava se movendo para tornar isso real. Do outro lado da cidade, Laura não conseguia tirar a imagem da cabeça. Tentou trabalhar, ler, dormir, mas tudo parecia perder sentido. As palavras dos colegas de trabalho soavam vazias. Os problemas pareciam pequenos. Ela entendeu pela primeira vez que o maior luxo do mundo é poder escolher onde deitar, e nem todo mundo tem essa escolha. Nos dias seguintes, algo mudou entre elas. O olhar de Laura, antes distante, agora buscava o de Maria com outra intenção. Havia empatia, havia culpa, havia um tipo de amor silencioso, aquele que nasce da compaixão. Maria, por outro lado, continuava a mesma, dedicada, discreta, mas mais atenta, como quem sabe que algo está prestes a acontecer. E estava. O destino gosta de testar o coração humano quando ele finalmente se abre. E às vezes,
Um gesto simples pode ser o início de uma transformação que atravessa vidas inteiras. Laura ainda não sabia, mas aquele dia, aquele momento em que abriu a porta e viu o menino no chão, tinha sido o ponto de virada da sua própria história. A história que mostraria a ela o verdadeiro significado da palavra justiça emocional. E é nesse ponto que o espectador sente a virada. O coração bate mais forte, o nó na garganta aparece, e o pensamento é sempre o mesmo. E isso acontece comigo, com alguém que eu conheço, com o mundo em volta. Agora, antes de seguir, eu quero te pedir algo que parece simples, mas faz toda a diferença. Se essa parte da história te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo com a frase "Eu vi o chão". Escreve isso para mostrar que você também enxerga o que muitos fingem não ver. E se você acredita que histórias assim precisam ser contadas, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Mundos e Pessoas. Cada comentário, cada palavra, é uma forma de manter essas histórias vivas, de lembrar que por trás de cada uniforme há um coração cheio de fé, amor e coragem. Fica comigo porque o que vem depois desse dia vai mostrar até onde o bem é capaz de ir quando o amor decide mudar tudo. Clara passou os dias seguintes tentando agir como se nada tivesse acontecido. Tentou seguir a rotina, as reuniões, as metas, o almoço apressado, o celular vibrando sem parar, mas bastava um instante de silêncio para que a cena voltasse, inteira, na cabeça dela. O menino dormindo no chão, o rosto sereno, o brinquedo remendado ao lado e Maria ajoelhada, com aquele olhar de medo e dignidade. Havia algo ali que ela não conseguia apagar, por mais que tentasse. Era como uma ferida nova, pequena, mas impossível de ignorar. O marido de Clara, Eduardo, era um homem prático. Não gostava de se envolver com problemas alheios. Quando ela contou numa noite qualquer o que tinha visto, ele respondeu com aquele tom frio de quem acha que tudo se resolve com distância. Clara, você precisa separar as coisas. A moça trabalha para você, não é sua. Responsabilidade. Se começar a se envolver com isso, vai se complicar. Ela ficou em silêncio, mas as palavras ficaram ecoando, duras, desconfortáveis. Separar as coisas. Mas o que se separa quando o coração insiste em lembrar? Naquela noite, Clara se levantou da cama e foi até a cozinha. O relógio marcava quase meia-noite. Abriu a geladeira, pegou um copo d'água e ficou parada, olhando o nada. Era como se o silêncio da casa gritasse dentro dela. Tudo estava em ordem. A cozinha limpa, o chão impecável, o ar-condicionado regulado, o conforto que sempre achou merecer. Mas, pela primeira vez, aquele conforto pareceu injusto. Sentiu vergonha da própria abundância. A imagem de Maria, encolhida no chão com o filho, voltou como uma fotografia viva. E pela primeira vez, Clara chorou não por falta, mas por excesso. No dia seguinte, quando Maria chegou, o ar parecia diferente. Clara observava mais, ouvia mais, reparou nas mãos dela, pequenas, cheias de rachaduras, marcas de sabão e esforço. Reparou nas olheiras profundas, no jeito delicado de guardar as coisas, na pressa de terminar o trabalho para poder ir buscar o filho, e percebeu que aquela mulher vivia numa pressa constante, a pressa de quem não pode parar, porque se parar, o mundo desaba. Durante o almoço, Clara tentou puxar assunto, mas as palavras não saíam. Queria perguntar mais sobre o filho, mas não sabia como sem parecer curiosa demais. Então perguntou o básico. Ele está bem? Maria sorriu. Aquele sorriso tímido que escondia um universo de dor. Tá sim, graças a Deus, dormiu a noite toda. O mofo piorou um pouco, mas eu já tô vendo um jeitinho. Clara fingiu entender, mas o coração apertou. Mofo e jeitinho não deveriam andar na mesma frase quando se fala de uma criança. À noite, no jantar, Clara contou novamente ao marido que estava preocupada. Eduardo largou o garfo com impaciência. Clara, pelo amor de Deus, você é boa demais, e é por isso que as pessoas se aproveitam. Essa mulher está sendo paga. Não é sua amiga, é sua funcionária. Se começar a trazer problema para dentro de casa, vai se arrepender. Ela ficou em silêncio, mas o peito queimava. O que ele chamava de problema,
Ela chamava de gente. Nos dias seguintes, o conflito cresceu. Cada vez que via Maria limpando o chão, ela lembrava do chão em que o menino dormia. Cada vez que via a comida sobrando na mesa, lembrava do olhar faminto escondido atrás do sorriso dela. Era como se o mundo tivesse ganhado outra lente. E nada mais parecia normal. O egoísmo batia à porta com argumentos racionais. Você não pode ajudar todo mundo. Vai acabar se envolvendo demais. Isso não é problema seu. Mas a compaixão do outro lado sussurrava baixo com voz mansa. E se fosse o seu filho? E se fosse você? Um dia, quando Maria chegou, Clara reparou que ela mancava levemente. Tá tudo bem? Perguntou. Maria hesitou, mas respondeu. Nada demais. Só escorreguei lá em casa. O chão estava molhado. Clara se ofereceu para ajudar, mas ela recusou, vergonhada. E foi ali que Clara percebeu que ajudar alguém não é simples. Às vezes, o orgulho da sobrevivência fala mais alto que o pedido de socorro. Clara começou a deixar pequenas coisas sem dizer que era por ela. Uma sacola com frutas, uma blusa esquecida de propósito, um brinquedo que o filho já não usava. Maria sempre devolvia, achando que era engano. Dona Clara, a senhora esqueceu isso. E Clara sorria, sem saber como insistir sem ferir. O marido percebia a mudança e reclamava cada vez mais. Você tá obcecada com essa história. Vai acabar sendo enganada. Esse tipo de gente é esperta. Sabe usar a pena para conseguir as coisas. Mas Clara já não ouvia com a mesma convicção. Dentro dela, algo havia despertado. Algo que não era piedade. Era empatia. Uma noite, ela foi até o quarto do filho, já adolescente, e o encontrou dormindo. Olhou para a cama confortável, para o cobertor quente, e pensou no menino que dormia sobre o chão. Uma mãe, 2 mundos, um abismo, e ela no meio, dividida, entre continuar olhando para si ou finalmente olhar para o outro. O dilema crescia. A razão dizia para se afastar, o coração dizia para agir. E quanto mais ela tentava se convencer de que não devia se envolver, mais sentia que estava negando algo essencial, a própria humanidade. No domingo, Clara decidiu dar uma carona a Maria até um ponto mais próximo de casa. No caminho, o silêncio era quase sagrado. De repente, começou a chover forte, e ela perguntou, Maria, onde é que vocês moram mesmo? Maria hesitou, olhou para a janela e respondeu baixinho. Ali, perto da linha do trem. Clara olhou pelo retrovisor e viu o olhar dela, cansado, mas sereno. E naquele instante, soube que precisava ver com os próprios olhos o que realmente significava perto da linha do trem. O carro parou em frente a uma rua de terra cheia de poças. As casas eram pequenas, feitas de madeira e tijolos mal alinhados. O cheiro de umidade era forte, e foi ali que Clara viu a realidade nua. Um quarto minúsculo, um colchão no chão, um cobertor velho, uma janela quebrada, e, no meio disso tudo, um sorriso. O menino correu para abraçar a mãe. Clara ficou parada, imóvel, sentindo o mundo girar ao redor. O contraste era brutal, o conforto que tinha e a ausência que via. De repente, todas as discussões com o marido pareciam tolas. Todas as desculpas soavam vazias. Ali não havia drama, nem vitimismo, só a vida como ela é, crua, injusta, mas teimosa em resistir. Naquela noite, Clara voltou para casa em silêncio. Eduardo perguntou se ela estava bem, mas ela apenas disse, acho que nunca estive tão acordada. E foi nesse ponto que o destino começou a alinhar o que viria depois. Porque quando o coração desperta, não há mais como voltar a dormir. Agora, antes da gente continuar, quero te pedir uma coisa. Se esse trecho te fez refletir sobre o que realmente importa, escreve aqui nos comentários. Eu também acordei. Essa frase é um símbolo, um jeito de dizer que você também enxerga o que antes passava, despercebido. E se você acredita que empatia ainda é a maior forma de fé, deixa o seu like, se inscreve no canal Mundos e Pessoas e compartilha essa história com alguém que precisa lembrar disso. Porque às vezes, a luta entre o egoísmo e a compaixão acontece dentro da gente. E é aí que as histórias mais verdadeiras começam. Na manhã seguinte, o sol parecia diferente. Clara acordou antes do despertador. Passou alguns minutos deitada,
olhando o teto, ouvindo o som distante dos pássaros e o barulho suave da cidade despertando. Mas o que ecoava dentro dela não era o canto dos pássaros, era a lembrança do quarto de Maria, o colchão no chão, o sorriso do menino. Ela sabia que, a partir daquele dia, não poderia mais fingir que não via. Havia algo dentro dela que precisava ser feito. Foi até o quarto do filho, Pedro, que ainda dormia profundamente, com o uniforme da escola pendurado na cadeira. Sentou-se na beira da cama e o observou por um momento. O cobertor, o travesseiro fofo, os brinquedos novos espalhados pelo chão. Tudo ali cheirava a conforto. E, sem conseguir evitar, a imagem do outro menino, o da Maria, invadiu sua mente. Um menino da mesma idade, dormindo sobre o chão gelado, abraçado a um carrinho quebrado. Dois mundos separados por poucos quilômetros, mas por um abismo de possibilidades. Clara respirou fundo. Levantou-se decidida. A partir daquele instante, o não se envolva do marido deixaria de ter força. Às vezes, ajudar alguém é também um ato de desobediência. Não contra as regras, mas contra o egoísmo. Quando Maria chegou naquela manhã, trazia o mesmo sorriso tímido, mas o corpo denunciava o cansaço. Carregava uma sacolinha de pano com um pedaço de pão e uma garrafinha de água. "Bom dia, dona Clara", disse com a voz baixa, mais serena. Clara respondeu com um sorriso diferente, mais firme, quase cúmplice. "Bom dia, Maria. Hoje eu quero conversar um pouquinho antes de você começar, pode ser?" Maria hesitou, sem entender o motivo, mas assentiu. Clara pediu que ela sentasse à mesa. Serviu café, pão quente, frutas. Maria tentou recusar, envergonhada, mas Clara insistiu. "Hoje você é minha convidada." O silêncio entre as duas era cheio de significado. Clara então perguntou sobre o filho, sobre a escola, as amizades, os sonhos. Maria sorriu sem jeito. "Ah, dona Clara, ele ainda não estuda, né? Tentei uma vaga, mas faltou documento e também o dinheiro. Mas eu ensino ele em casa o que sei. Ele gosta de desenhar, vive desenhando. A gente numa casa bonita." Clara sentiu o coração apertar. Ficou olhando para ela por alguns segundos e então disse com a voz calma: "Toda criança merece um começo digno, Maria. A partir de hoje, o Caio vai estudar com o Pedro. Já falei com a escola, já está tudo resolvido. Ele vai ter uniforme, lanche, material. É o mínimo que posso fazer." Maria ficou em silêncio. Os olhos marejaram, as mãos tremiam. Por um instante ela pensou que tivesse entendido errado. "Mas, dona Clara, eu não posso aceitar. A senhora já faz tanto..." Clara interrompeu com um gesto suave. "Não, Maria. Eu é que devia ter feito antes. Eu dormi demais para perceber o que acontecia bem diante de mim. Agora é hora de acordar." Foi um momento de silêncio profundo. Um daqueles silêncios que falam mais do que qualquer palavra. Maria chorou, sem vergonha, sem medo. Um choro de alívio, de fé, de esperança renascendo. Clara segurou suas mãos e disse apenas: "Deus não nos mostra certas coisas por acaso. Talvez Ele tenha me feito abrir aquela porta para que eu enxergasse o que estava faltando em mim." Naquele mesmo dia, as duas foram juntas à escola. O filho de Clara, curioso, perguntou por que estavam levando o outro menino. "Ele vai estudar aqui também", respondeu a mãe. "Porque o mundo só melhora quando a gente divide o que tem." O menino olhou para o novo colega e sorriu. Duas crianças, duas realidades, unidas por um gesto que começava a mudar o destino de suas famílias. Clara preencheu os formulários, pagou a matrícula, comprou os materiais e fez questão de escolher o uniforme pessoalmente. "Esse aqui é igual ao do meu filho", disse a secretária. "Eles vão estudar juntos, brincar juntos, aprender juntos, sem diferença." Maria acompanhava tudo em silêncio, com o olhar marejado e as mãos apertadas no peito. Cada assinatura, cada papel, era como uma página nova sendo escrita na vida dela. Uma página de dignidade, de recomeço, de algo que ela não via há muito tempo: esperança. No caminho de volta, dentro do carro, o menino sorria com o uniforme no colo. Passava os dedos sobre o tecido novo como se fosse ouro. "Mamãe, é de verdade?", perguntou ainda incrédulo.
Maria riu, entre lágrimas. É, meu filho, agora é de verdade. Clara observava pelo retrovisor e sentia o peito se encher de algo que há muito tempo não sentia. Leveza. Aquele simples gesto que para ela parecia pequeno, tinha um peso imenso para aquela família, e de alguma forma, também a libertava de algo que ela nem sabia que a aprisionava, a indiferença. Quando chegaram à casa, Maria desceu com o filho, mas antes de entrar, virou-se e disse: A senhora não tem ideia do que isso significa para mim. Eu nunca vou poder pagar. Clara respondeu com um sorriso sereno: Você não precisa pagar. Só prometa uma coisa, que ele nunca pare de sonhar. Naquela noite, Maria ficou observando o filho dormir com o uniforme novo pendurado na cadeira, o mesmo lugar onde antes ficava o carrinho de brinquedo quebrado. Agora, no lugar da fita adesiva, havia um sonho inteiro colado ali. E do outro lado da cidade, Clara também não conseguia dormir. O marido percebeu o brilho diferente nos olhos dela e perguntou: Por que você está tão quieta? Ela respondeu: Porque hoje eu entendi o que é amar sem esperar nada em troca. Eduardo suspirou sem entender. Alguns corações simplesmente não falam a mesma língua. Nos dias seguintes, a casa parecia mais viva. O filho de Clara contava empolgado sobre o novo colega de escola. Ele é bom de desenho, mãe. Desenha muito bem. E Maria chegava com um brilho novo no olhar. Aquele brilho de quem, pela primeira vez em muito tempo, sentia que pertencia a algum lugar. O que Clara não imaginava é que aquele simples gesto, levar o menino à escola, seria o início de uma corrente de mudanças que transformaria não só a vida de Maria, mas a dela também. Porque, às vezes, o bem que a gente faz aos outros é o que mais cura as nossas próprias feridas. A partir daquele dia, algo começou a se mover. Um novo elo havia sido criado, invisível, mas forte o suficiente para atravessar barreiras, preconceitos e medos. E o que viria depois mostraria que, quando o amor age em silêncio, o destino escuta. Agora, antes de seguir para a próxima parte dessa história, eu quero te convidar a fazer algo. Se essa virada te tocou, escreve aqui nos comentários: todo começo merece dignidade. Essa frase é um símbolo, um lembrete de que a mudança começa quando alguém decide agir. E se você acredita que ainda existem pessoas boas, deixa o seu like e se inscreve no canal Mundos e Pessoas. Assim, você ajuda essa história a chegar a mais gente. E, quem sabe, inspirar alguém a fazer o mesmo gesto que Clara fez. Fica comigo, porque o que acontece depois vai provar que quando uma vida muda, o mundo inteiro muda junto. Os anos passaram, mas a lembrança daquele gesto nunca saiu do coração de Maria. A vida, que antes parecia um caminho escuro e sem saída, começou a mudar pouco a pouco. Não foi fácil, nunca é. Mas o que muda o destino não é a sorte. É o amor que alguém planta no momento certo. E naquele dia, quando Clara decidiu abrir a porta da própria compaixão, uma semente silenciosa começou a crescer dentro daquela família. Caio, o menino que dormia no chão, cresceu entre livros e sonhos. Na escola, era curioso, calmo e sempre com um lápis na mão. Desenhava tudo: o pátio, os colegas, os professores e principalmente a mãe. Nos cadernos, Maria aparecia como uma super-heroína, com uma capa feita de pano de chão e um sorriso que, mesmo cansado, iluminava o mundo inteiro. Clara acompanhava de longe, discretamente, mas com o coração atento. Ajudava nas tarefas quando podia, comprava materiais novos no início do ano e sempre dizia o mesmo: Estuda, Caio. O conhecimento é o chão firme que ninguém pode te tirar. Maria continuava trabalhando, ainda simples, ainda guerreira. A vida não ficou rica de bens, mas ficou rica de sentido. A cada boletim com boas notas, ela chorava baixinho, abraçada ao filho. Você vai longe, meu menino. Vai ir mais longe do que eu um dia consegui imaginar. Caio sorria e prometia: Eu vou, mãe. E quando eu for, a senhora vem comigo. Clara também mudou. A mulher, antes guiada pela pressa e pelo medo de se envolver, passou a enxergar o mundo com outros olhos. Começou a apoiar projetos sociais, a visitar escolas públicas, a ajudar discretamente outras famílias. O marido,
que antes a criticava, acabou se rendendo ao silêncio que só as boas ações sabem fazer. Às vezes, o bem não precisa de aplausos. Ele fala por si. Os anos correram como o vento, e quando se percebe, o tempo já fez o seu trabalho. O menino virou rapaz, e o rapaz virou homem. Caio se formou em letras, apaixonado por palavras, pela arte de ensinar e por histórias de vida. Dizia que cada criança precisava de alguém que acreditasse nela. E ele tinha duas mulheres que mudaram o rumo da sua existência. No dia da formatura, o auditório estava cheio. Luzes, música, aplausos, sorrisos. Maria estava sentada na penúltima fileira, com o vestido simples que guardava para ocasiões especiais. As mãos suadas, o coração acelerado. Ao lado dela, Clara, mais velha, com os olhos marejados e o mesmo brilho de sempre. Aquele brilho de quem vê o resultado de uma escolha feita lá atrás num dia comum, mas que acabou mudando tudo. O nome dele foi chamado e o tempo pareceu parar. Caio subiu ao palco, o diploma nas mãos, o sorriso largo e confiante. Olhou a plateia, procurou os rostos que mais importavam. E quando encontrou, seus olhos se encheram de lágrimas. O silêncio se fez. Ele pegou o microfone, respirou fundo e disse algo que ninguém ali jamais esqueceria. Hoje, eu quero agradecer às duas mulheres que me ensinaram o verdadeiro sentido da palavra amor. Uma me deu a vida, e a outra me deu o caminho. Foram duas mães que acreditaram em mim quando o mundo ainda não acreditava. O auditório ficou em silêncio por alguns segundos. Aquele tipo de silêncio que antecede a emoção coletiva. Depois os aplausos vieram, fortes, sinceros, como uma onda. Maria chorava sem esconder o rosto. Clara também. As duas se olharam no meio da multidão e sorriram. Não precisaram dizer nada. O destino já tinha dito tudo por elas. Naquele instante parecia que o universo devolvia o que cada uma havia plantado. Maria, o amor incansável de mãe. Clara, a coragem de agir quando todos mandavam se calar. Era a justiça emocional acontecendo, aquela que o dinheiro não compra e o tempo não apaga. Depois da cerimônia, Caio desceu do palco e foi direto até elas. Abraçou as duas juntas como quem fecha um círculo perfeito. Mãe, disse olhando para Maria, a senhora é a razão de eu nunca ter desistido. Depois virou-se para Clara e completou. E a senhora é a prova de que Deus usa as pessoas certas para fazer o bem. Se um dia eu for metade do que vocês são, já vou me considerar um homem realizado. Clara segurou as lágrimas e respondeu baixinho. Você já é, meu filho. Já é. Foi um daqueles momentos em que o tempo parece suspenso. O público, sem perceber, assistia a algo raro. A materialização da fé, da esperança e da bondade num só abraço. Gente chorava, sorria, filmava. E talvez sem entender direito o porquê, sentia o coração mais leve. Porque quando a bondade acontece diante dos olhos, o mundo inteiro se lembra que ainda vale a pena acreditar. Depois da festa, Maria e Clara voltaram juntas para casa. No caminho, conversaram sobre o passado. Lembraram das dificuldades, das noites em claro, do medo e da coragem. A vida foi dura, mas também foi boa, né, Dona Clara? Disse Maria com um sorriso tranquilo. Clara assentiu. Foi, porque a bondade dela compensou a dureza do resto. No banco de trás, Caio ouvia as duas rirem e pensava no quanto tudo aquilo era improvável e, por isso mesmo, sagrado. Ele sabia que aquela história não era só dele. Era de todas as pessoas que um dia precisaram de uma chance e encontraram alguém disposto a estender a mão. Quando chegaram, Maria desceu primeiro. Clara ficou no carro por um momento, olhando pela janela. Viu os dois se afastando de mãos dadas, mãe e filho, e sentiu o coração em paz. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz de quem fez o que era certo. E naquele instante, lá no fundo, ela sentiu que algo maior guiava tudo aquilo. Chamem de destino, de providência divina, de coincidência. O nome pouco importa. O que importa é o sentido. E o sentido daquela história era claro. O amor que a gente oferece sem pedir nada em troca nunca se perde. Ele apenas muda de forma. E volta.
sempre volta. O tempo passou mais um pouco, e Caio se tornou professor. Voltou para a mesma comunidade onde cresceu, para ensinar crianças que, assim como ele um dia, dormiam sobre o chão, mas sonhavam alto. Todo dia, ao entrar em sala, lembrava das duas mulheres que lhe deram asas, e repetia para cada aluno: vocês podem ser o que quiserem, desde que nunca deixem de acreditar no bem. E, sem saber, continuava o ciclo. O mesmo amor que o levantou agora se espalhava, alcançando outras vidas, outros corações, outras histórias. Agora, antes de seguir para a próxima parte, quero te pedir algo especial. Se essa reviravolta te tocou, se você acredita que o bem volta para quem o pratica, escreve aqui nos comentários: o amor sempre volta. Essa é a frase que representa o coração dessa história, o eco da gratidão, da fé e da transformação. E se você acredita que histórias assim precisam continuar sendo contadas, deixa o seu like, se inscreve no canal Mundos e Pessoas e compartilha com alguém que precise lembrar que ainda existe luz nos gestos simples. Fica comigo, porque o que acontece depois desse abraço vai mostrar que o destino ainda tem algo a revelar, algo que vai te emocionar ainda mais. Depois daquele dia, a vida de todos seguiu, mas nada voltou a ser como antes. Há histórias que mudam as pessoas de um jeito que o tempo não apaga. Ele só suaviza as bordas, transforma a dor em lembrança e a lembrança em fé. Clara e Maria continuaram ligadas por algo invisível, uma força que nenhum contrato de trabalho ou laço de sangue poderia explicar. Era como se o destino tivesse costurado suas vidas com uma linha feita de amor silencioso. Os dias se tornaram mais simples, mais cheios de significado. Maria seguia ajudando, agora com menos medo e mais orgulho. Ela já não carregava apenas o pano de chão e o balde, mas também a certeza de que o bem tinha valor, mesmo quando ninguém aplaudia. Clara, por sua vez, descobriu o poder de viver com propósito. Não falava mais em caridade, falava em presença. Não via mais desigualdade, via humanidade. O menino, agora homem, continuava sendo o elo entre as duas. Sempre que passava pela antiga casa onde a mãe trabalhou por tantos anos, Caio parava por alguns segundos, olhava para o portão e sentia um nó na garganta. Ali, naquele endereço, o destino havia feito uma curva. E tudo começou com uma porta que se abriu no momento certo. Às vezes, as grandes transformações não vêm com fogos de artifício. Vêm em gestos pequenos, quase imperceptíveis, mas que mudam o curso de tudo. Como um olhar, uma palavra, um gesto. Como o simples ato de ver o outro. E é por isso que essa história continua ecoando. Porque o bem, quando é verdadeiro, não precisa de palco. Ele acontece nos bastidores da vida, e é ali que a fé mora. Clara, já mais velha, costumava repetir uma frase que aprendeu com Maria: o bem que a gente faz, volta. Não do mesmo jeito, mas volta. No início ela dizia como quem repete um provérbio. Depois passou a dizer como quem sabe por experiência. E toda vez que olhava para Caio, agora um professor dedicado, exemplo para tantos jovens, ela via a prova viva disso. O bem realmente volta. Mesmo que demore, mesmo que venha disfarçado de sorriso, mesmo que apareça num olhar. Maria também sentia essa verdade em cada dia. O trabalho continuava, a luta era a mesma, mas o coração estava diferente. A esperança dela agora era tranquila, não, mais desesperada. Tinha aprendido que a fé não está apenas nas orações que a gente faz, mas nas atitudes que a gente toma. E sem perceber, tornou-se exemplo para outras mulheres da vizinhança. Mulheres que viam nela a força de quem acreditou mesmo quando tudo parecia impossível. Um dia, enquanto lavava o quintal, Maria ouviu um som vindo da rua. Era uma turma de crianças rindo alto, voltando da escola. Entre elas estava Caio, agora como professor, carregando uma pilha de cadernos e sorrindo. Para cada uma. Ele acenou para a mãe, e naquele simples gesto havia tudo. Era como se o universo dissesse: tá vendo? Eu devolvi. Do meu jeito. Mas devolvi. Clara também o via de longe, orgulhosa, e sentia o coração se aquecer. Aquele menino que um dia dormia no chão agora caminhava firme sobre o próprio destino. E dentro dela,
Uma voz suave repetia: às vezes Deus não manda respostas, manda pessoas. Não era religião, era vida. Era o milagre das conexões humanas. E talvez esse seja o maior segredo. O bem que a gente faz nunca se perde, ele viaja. Passa por outros corações, se mistura em outras histórias, muda rumos que nem imaginamos. E quando menos se espera, ele volta. Às vezes, no sorriso de quem a gente ajudou. Às vezes, no abraço que a gente recebe num dia comum. Às vezes, só na paz que a gente sente sem saber explicar. Maria e Clara continuaram amigas até o fim dos seus dias. Não havia mais patroa e funcionária, apenas duas mulheres que se reconheceram na dor e se uniram pela empatia. Nenhuma delas buscou aplauso e talvez por isso o destino tenha sido tão generoso. Porque o bem que nasce do coração puro não precisa de testemunhas. Ele só precisa existir. As duas famílias, antes separadas por mundos diferentes, se tornaram uma só. Almoços em conjunto, risadas compartilhadas, histórias cruzadas. As crianças cresceram juntas, e o nome de Maria passou a ser sinônimo de força, de fé, de amor. Clara dizia sempre: ela não trabalhou para mim, ela me ensinou a trabalhar com o coração. E toda vez que alguém perguntava a Caio o que o motivou a ser professor, ele respondia: foram duas mulheres que acreditaram em mim quando eu ainda não acreditava em mim mesmo. Elas me ensinaram que o amor não é o que a gente sente, é o que a gente faz. Essa frase, simples e poderosa, passou a ser o lema da vida dele, e o reflexo mais bonito daquilo que Maria e Clara haviam plantado. Era a prova viva de que o bem tem raízes profundas. Ele pode até se esconder por um tempo, mas nunca deixa de florescer. Clara envelheceu com o coração leve. Gostava de sentar-se no jardim e observar o pôr do sol. O mesmo sol que um dia iluminou aquele momento improvável em que duas vidas se cruzaram. Dizia que a luz do entardecer era o lembrete diário de que tudo passa, mas o amor fica. E às vezes, enquanto o céu se tingia de laranja e dourado, ela fechava os olhos e sussurrava: obrigada por ter me feito enxergar. Maria também envelheceu com dignidade. O corpo cansou, as mãos perderam a força, mas o olhar permaneceu cheio de luz. E em cada criança que via indo para a escola, ela via o reflexo do próprio filho, do próprio milagre. Um dia, sentada na calçada de casa, ela viu Caio vindo em sua direção. Ele trazia flores nas mãos. Para a senhora, mãe, disse com a voz firme e carinhosa. Por tudo, por ter acreditado quando ninguém mais acreditava. Maria o abraçou e respondeu: foi Deus quem acreditou primeiro. Eu só segurei o fio. E ali, naquele abraço, o ciclo se fechou. O bem tinha voltado. Não do mesmo jeito, mas com o mesmo amor multiplicado em cada vida tocada. Agora, antes de seguir, quero te convidar a fazer parte dessa corrente. Se essa parte da história te tocou, se você acredita que o bem realmente volta, escreve aqui nos comentários. O bem volta, sempre volta. Escreve para afirmar dentro de você essa verdade, para espalhar essa energia e para lembrar que cada gesto de amor conta. E se você sente que histórias assim te fazem acreditar um pouco mais na humanidade, deixa o seu like, se inscreve no canal Mundos e Pessoas e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Fica comigo, porque o que vem a seguir vai te lembrar que às vezes o final de uma história é apenas o começo de outra. Maria ainda mora na mesma casa. As paredes continuam simples, o portão ainda range quando abre, e o vento ainda passa assobiando entre as frestas das janelas. Mas há algo diferente agora. O chão, aquele mesmo chão que um dia serviu de cama, hoje é firme, nivelado, coberto por um tapete novo que o filho trouxe como presente. Para a senhora não sentir frio nos pés, ele disse sorrindo. E naquele sorriso cabia todo o passado, o presente e a gratidão que o tempo não conseguiu apagar. O quarto ainda é pequeno, mas cheio de vida. Onde antes havia um colchão fino jogado sobre o piso gelado, agora há uma cama simples, mas confortável, coberta com uma colcha azul clara que Maria mesma costurou. Ao lado, sobre uma pequena mesa, um porta-retrato,
guarda a memória de um dia inesquecível, o da formatura do filho. Na foto, Caio está no meio, com o diploma nas mãos, e de cada lado dele, duas mulheres, uma de mãos calejadas e sorriso tímido, e outra com olhar sereno e coração desperto. Na moldura, uma frase escrita à mão. Foram duas mães que acreditaram em mim. Maria passa os dedos sobre o vidro e sorri toda vez que vê. O gesto virou um ritual silencioso. Ela não faz por vaidade, mas por lembrança. Cada vez que toca aquela foto, se lembra da noite em que o filho disse: "Mãe, a senhora é o meu chão." E ela respondeu: "Agora ele é firme, meu filho. Agora é chão de esperança." O tempo passou, mas o amor que ligava aquelas vidas continuava crescendo. Clara ainda visitava Maria sempre que podia. Trocavam receitas, conversavam sobre os filhos, riam das mesmas histórias que o tempo não apagava. Nenhuma das duas se via como heroína. Ambas se viam como aprendizes. Duas mulheres que entenderam que o verdadeiro milagre da vida é quando o coração da gente se abre para o outro. Clara, já com os cabelos grisalhos, gostava de repetir uma frase que ela mesma criou: "O lar não é o lugar onde a gente mora, é o lugar onde a gente aprende a ficar." E sempre que dizia isso, lembrava do dia em que abriu a porta e encontrou aquele menino dormindo no chão. Naquele instante, ela pensou que estivesse ajudando uma mãe, mas com o tempo, entendeu que foi ela quem aprendeu o verdadeiro sentido da palavra lar. Lar não é parede, nem telhado. Lar é quando a alma se reconhece em outro olhar. É o lugar onde a gente volta, mesmo que só em pensamento, para lembrar que a bondade existe. Maria nunca quis sair da casa onde tudo começou. "Aqui eu aprendi o que é ser forte", dizia. Agora, com o filho formado, ela podia reformar, mudar, comprar outro lugar, mas preferiu ficar. "Não quero esquecer o que vivi, porque foi nesse chão que Deus me levantou. E esse chão agora tem história. O piso novo ainda guarda as marcas antigas, pequenas rachaduras, que Maria se recusa a esconder. Para não esquecer de onde vim", explica. "Quando chove, o som das gotas no telhado faz um barulho diferente, mais suave, quase uma canção. Antes o som da chuva me dava medo, agora me dá paz." No quintal, Caio plantou uma pequena árvore. Disse que queria que as raízes ficassem ali, firmes como a história deles. E toda vez que a árvore floresce, Maria acredita que é o universo dizendo: "O bem floresceu." Clara, por sua vez, vive num apartamento diferente agora. A vida seguiu. O tempo correu. Os filhos cresceram. Mas em cada canto da casa, há lembranças daquele dia. O dia em que o destino a fez voltar para buscar uma bolsa esquecida e, sem saber, encontrar o propósito que faltava na própria vida. Às vezes, ela caminha até a janela, olha o horizonte e murmura: "Aquela manhã mudou tudo." E mudou mesmo, porque o que começou como um gesto de ajuda acabou virando um ciclo de amor que atravessou gerações. Clara aprendeu que ninguém salva ninguém, mas quando a gente estende a mão, Deus, ou a vida, se preferir, usa esse gesto para salvar os dois. O lar para ela nunca mais foi o mesmo. Não era mais o espaço bonito, o chão brilhando, o sofá caro. Era o riso de alguém sendo acolhido. Era a voz de Maria dizendo "obrigada" de um jeito que soava como oração. Era a lembrança de que um simples ato de olhar para alguém com empatia pode ser o começo de uma nova vida. Agora, anos depois, quando as duas se encontram, o tempo parece parar. Elas se abraçam por longos segundos, como quem segura o mundo inteiro dentro de um gesto. E quem as vê assim, lado a lado, entende que ali não há patroa e empregada. Há duas almas que se reconheceram. Há duas mulheres que provaram, com atitudes, que o amor não tem hierarquia. Maria diz que o segredo é nunca deixar o coração endurecer. A dor endurece a gente, mas o amor amolece de novo. Clara sorri e responde: "E foi você quem me ensinou isso." Às vezes Caio chega de surpresa, trazendo alunos para conhecer a professora da vida dele, como costuma chamar a mãe. As crianças olham tudo com curiosidade. O quintal, o quarto pequeno, as plantas, a parede cheia de fotos.
E Maria diz: aqui foi onde tudo começou. E tudo que começa com amor não termina nunca. Clara observa e sente uma lágrima escorrer devagar. Não é tristeza, é gratidão. Gratidão por ter sido escolhida, por ter estado no lugar certo, na hora certa, por ter dito sim quando todos diziam para não se envolver. Porque no fim das contas, é isso que muda o mundo. Quando alguém tem coragem de se importar. E é nessa hora que o público sente. O coração aperta, os olhos ardem e o pensamento vem: isso podia ser comigo. Porque no fundo essa história é de todos nós. Quem nunca precisou de alguém que estendesse a mão? Quem nunca teve medo de pedir ajuda? Quem nunca quis apenas ser visto? Maria e Clara são o reflexo de tudo aquilo que ainda é bom no mundo. São o lembrete de que as maiores transformações não acontecem em palcos, mas em cozinhas pequenas, em gestos simples, em corações dispostos. E é por isso que essa história emociona, porque ela mostra que mesmo em meio à desigualdade, ainda existe esperança. Agora, antes da gente seguir, eu quero te convidar a fazer algo especial. Se esse trecho te tocou, se você acredita que o verdadeiro lar é aquele onde o amor mora, escreve aqui nos comentários: meu lar é onde o amor mora. Escreve essa frase para espalhar luz, para lembrar que o amor transforma e para fazer essa história alcançar mais corações. E se você acredita que ainda existem pessoas boas, que ainda vale a pena acreditar, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal Mundos e Pessoas. Cada gesto seu ajuda essas histórias a continuarem chegando onde precisam chegar. Fica comigo, porque o que vem a seguir vai te fazer sentir que, mesmo depois do fim, a bondade continua. E é isso que mantém o mundo de pé. O sol começava a se pôr naquele mesmo quintal que, anos atrás, já tinha visto tanta lágrima, tanto medo e tanta esperança misturados. A luz dourada atravessava as folhas da árvore que Caio plantara, e o vento fazia a copa balançar devagar, como se o tempo estivesse respirando junto com aquelas vidas. Maria, sentada numa cadeira de madeira, observava o entardecer com o olhar sereno de quem aprendeu a enxergar beleza até nas sombras. Clara estava ao lado, em silêncio, tomando café e sorrindo sem pressa. Nenhuma das duas dizia muito. Não precisavam. Às vezes a gratidão fala mais alto quando não é dita. O cheiro de café, o som dos pássaros voltando para o ninho, o riso das crianças brincando na rua. Tudo parecia carregar um significado novo. Era como se o universo, naquele momento, se curvasse para agradecer também. O mundo seguia girando. As pessoas seguiam correndo. Mas ali, naquele pequeno pedaço de chão, duas mulheres provavam que a fé não é feita só de rezas. É feita de gestos. Clara olhou para Maria e disse, num tom baixo, quase um sussurro: sabe, Maria, eu achava que tinha te ajudado, mas hoje entendo que foi você quem me salvou. Maria sorriu com aquele jeito simples, encostou a xícara na mesa e respondeu: a gente se salvou juntas, Dona Clara. É assim que Deus trabalha. Ele junta as dores certas para nascer o amor certo. E foi nesse instante, no meio do silêncio e da tarde mansa, que algo tomou forma dentro da gente. Esse algo que só as histórias verdadeiras conseguem despertar. É aquele tipo de emoção que chega de mansinho, mas toma o coração inteiro. Um nó na garganta, um arrepio leve, a vontade de respirar fundo e pensar na própria vida. Porque no fundo, a história de Maria e Clara é o espelho de tantas outras histórias. Quem nunca viveu um momento em que o chão parecia desaparecer? Quem nunca precisou que alguém segurasse a nossa mão no meio da tempestade? Quem nunca foi salvo por um gesto, uma palavra, um abraço inesperado? É aí que o vídeo toca fundo, porque não é mais sobre elas, é sobre nós, sobre o que o amor faz quando o mundo desaba, sobre o que acontece quando alguém decide ser abrigo, e não apenas espectador. Maria ainda mora na mesma casa, mas agora o chão é firme e o teto é de esperança. As paredes, pintadas de novo, guardam risadas, cheiros, lembranças. E Clara, toda vez que visita, diz a mesma frase: foi aqui que eu aprendi o que é lar. Não o lar das paredes,
mas o lar que mora dentro da alma. Aquele que a gente leva com a gente, mesmo quando o endereço muda. O entardecer ficou mais alaranjado, o vento mais suave, e o tempo parecia querer parar ali só para ouvir. E é nesse momento que a pergunta vem, como se a própria história a sussurrasse para quem está do outro lado da tela, para quem sente o peito apertar e os olhos marejarem. E você? Quem foi a pessoa que te deu um teto quando o mundo desabou? Quem te estendeu a mão quando tudo parecia ruir? Quem te acolheu quando você mais precisava de abrigo? Mesmo que esse abrigo tenha sido apenas um olhar, uma palavra, um gesto de fé. Talvez tenha sido sua mãe, seu pai, uma avó, um amigo, um vizinho, um anjo disfarçado de gente comum. Ou talvez tenha sido alguém que já se foi, mas deixou o amor espalhado em cada lembrança. Pensa nessa pessoa agora. Respira fundo. Sente. Porque é nesse instante que o coração entende. Ninguém vence sozinho. Sempre há alguém. Às vezes, uma só pessoa, que foi o nosso teto quando o mundo desabou. E eu quero que você escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Não é só um nome. É uma homenagem. É uma forma de dizer obrigado. É um gesto de amor que o mundo precisa ver. Escreve devagar, com intenção. Deixa o comentário virar oração. Se quiser, comenta com a frase: você foi meu teto. 3 palavras simples, mas que carregam um universo inteiro de gratidão. Porque, no fundo, é isso que a gente tenta lembrar em cada vídeo aqui no canal Mundos e Pessoas. Que o bem não é uma história distante. Ele tá aí, ao alcance das nossas mãos, esperando para ser contado de novo, em outras vozes, em outros corações. Quando você comenta, compartilha, ou simplesmente fica até o final, você também faz parte desse ciclo. Você ajuda a manter vivas as histórias que nos lembram de quem somos. O amor só continua existindo quando a gente fala dele, quando a gente espalha, quando a gente se permite sentir. Então, se essa história te tocou, se em algum momento você enxergou um pouco de si em Maria ou em Clara, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias que, como essa, falam de vida, de fé, de recomeço e de esperança. E lembra, o comentário que você deixar aqui pode ser o consolo que alguém precisa ler hoje. O seu gesto, por menor que pareça, pode ser a ponte entre um coração cansado e a lembrança de que o amor ainda existe. Agora, respira mais uma vez e pensa nisso. E se a próxima história for a sua? Fica comigo, porque o que vem a seguir é o epílogo, o último capítulo dessa jornada, onde o destino mostra que o amor, quando é verdadeiro, nunca termina. O entardecer se transformava lentamente em noite. A luz que entrava pelas frestas do pequeno quintal de Maria ia se tornando mais suave, mais dourada, até desaparecer por completo. O vento batia nas folhas da árvore que Caio plantara anos antes, e o som era o mesmo de uma prece antiga, aquela que não precisa de palavras, apenas de presença. Maria olhava para o céu e via as primeiras estrelas aparecendo, uma a uma, como se cada ponto de luz fosse um pedaço de lembrança que o tempo guardou com carinho. Do lado de dentro da casa, o relógio marcava quase 8 da noite. O cheiro de café fresco se misturava ao perfume de sabão das roupas estendidas. Era uma noite comum, mas com algo de sagrado no ar. Clara, sentada à mesa, observava as mãos de Maria se movendo com calma, ajeitando as flores num vaso improvisado. O silêncio entre as duas era confortável, cheio de memórias compartilhadas, cheio de vida. Você já percebeu, Dona Clara, disse Maria sorrindo leve, que a gente passou a vida tentando limpar o chão, mas no fim foi ele que sustentou a gente? Clara riu. É verdade, Maria. O chão que um dia foi frio, hoje é chão firme. E o teto que era medo, virou esperança. As duas se olharam, e naquele olhar havia mais do que palavras. Havia história, cumplicidade, e algo que só quem viveu a transformação entende. O peso doce da gratidão. A mesma casa que antes guardava dor, agora guardava amor. As paredes já não eram testemunhas de sofrimento, mas de superação. Pequeno portão que antes parecia o limite do mundo, agora era símbolo de começo.
Caio chegou logo depois, trazendo consigo um grupo de alunos. Mãe, Dona Clara, vocês precisam ouvir isso, disse com entusiasmo. Os meninos carregavam desenhos coloridos, cheios de sonhos, cheios de futuro. Um deles mostrou o seu desenho, uma mulher com avental e outra de vestido, as duas de mãos dadas, com um sol enorme por trás. São vocês duas, professor. A minha mãe diz que amor é quando a gente ajuda sem perguntar o porquê. Maria e Clara se entreolharam. O coração apertou. Às vezes a sabedoria da vida vem pela boca das crianças. E naquele instante, as duas entenderam que o amor que plantaram não tinha apenas transformado as suas histórias. Tinha se espalhado, atravessado gerações, feito raiz em outros corações. Quando a noite caiu por inteiro, o céu estava limpo, cheio de estrelas. Maria apagou a luz da sala e ficou ali, parada na porta, observando a rua. O vento frio tocava o rosto dela e um sorriso discreto apareceu. Não o sorriso de quem venceu, mas o de quem entendeu. A vida é mesmo curiosa, murmurou. Às vezes, é quando a gente perde tudo que descobre o que realmente tem. Clara, atrás dela, respondeu baixinho. E quando a gente ajuda alguém a se levantar, é a gente quem aprende a ficar de pé. As duas ficaram ali, lado a lado, olhando o céu. O som distante de uma rádio tocava uma música antiga, e por um momento, parecia que o tempo tinha parado. O passado, o presente e o futuro se encontravam naquele quintal, como se o universo inteiro quisesse assistir àquela cena. O final de uma história que, na verdade, não tinha fim. E é nesse exato ponto, quando o coração do espectador está mais aberto, que a voz da narrativa volta, calma e profunda, como um sussurro que conversa diretamente com a alma. Às vezes, o destino une pessoas que nunca deveriam se cruzar, só para provar que o amor é o único remédio que realmente cura. E quando o mundo parece frio demais, histórias, como a de Maria e Clara, lembram que ainda existe calor nos gestos simples, fé nas pequenas coisas e esperança em cada recomeço. Mas enquanto o amor de uma história floresce, outra está apenas começando. E é aqui que a câmera vai se afastando lentamente, mostrando o quintal, a árvore, o portão aberto, as luzes da casa ao fundo. A narração continua. Agora, antes de ir embora, eu quero te fazer um convite. Se essa história mexeu com você, se despertou algo aí dentro, fica mais um pouco. Porque o próximo vídeo vai te emocionar tanto quanto esse. É a história de uma mulher que perdeu tudo. Casa, trabalho, dignidade. E mesmo assim, encontrou força para fazer o impensável. Ela foi despejada, mas acabou salvando quem a julgou. Sim, você ouviu certo. A mulher que foi despejada e acabou salvando quem a julgou. Uma história sobre perdão, fé e justiça emocional. Uma história sobre o poder do amor quando tudo parece desmoronar. Uma história sobre a força que só quem já caiu conhece. Então, antes de sair, comenta aqui embaixo. Eu acredito no poder do amor. Essa frase é o símbolo do que a gente construiu juntos nesse vídeo. Um lembrete de que cada gesto de empatia tem o poder de mudar vidas. E se você ainda não fez isso, deixa o seu like, se inscreve no canal Mundos e Pessoas e ativa o sininho para não perder a próxima história, porque o que vem a seguir vai tocar você de um jeito que talvez te faça lembrar de alguém que você já perdoou ou que ainda precisa perdoar. O amor, quando é verdadeiro, nunca termina. Ele apenas muda de endereço e continua encontrando o caminho até o coração certo. Fica comigo. E agora clica no próximo vídeo. Você precisa ver o que o destino fez dessa vez. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou o seu coração de alguma forma. E se tocou, é sinal de que você faz parte desse universo. Um lugar onde o amor, a fé e a empatia ainda têm voz. Então faz o seguinte. Antes de sair, deixa o seu like agora mesmo. É um gesto simples, mas que ajuda muito a fazer com que essas histórias cheguem a mais pessoas que precisam ouvir uma palavra de esperança. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho. Assim, você vai receber todas as próximas histórias.
Histórias reais, cheias de emoção, fé, destino e transformação, que a gente conta aqui, toda semana, com muito carinho. Agora, se você foi uma das pessoas que ficou até o final, comenta aqui embaixo para eu saber que você tá comigo até o fim. Escreve assim: eu fico até o fim porque o amor vale a pena. Essa frase é o símbolo de quem acredita que o bem ainda existe e que histórias como essa merecem ser espalhadas pelo mundo. E se essa história te fez chorar, te fez lembrar de alguém especial ou simplesmente te deu vontade de abraçar quem você ama, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Espalha amor. E claro, não sai ainda. O próximo vídeo já está aparecendo aí na tela. Você vai se surpreender com o que o destino preparou dessa vez. Porque aqui, no Mundos e Pessoas, cada história é um lembrete. O amor muda tudo. Até o final que parecia impossível.